Pois é, pessoal, o Real Madrid acabou de fazer uma partida sofrida contra o Atlético. O time perdeu no tempo regulamentar, mas conseguiu a vitória nos pênaltis. E o Vini Júnior teve provavelmente uma das piores atuações da sua carreira. O brasileiro perdeu um pênalti inacreditável que poderia ter garantido a vitória do Real, além de errar muitas jogadas durante o jogo inteiro. Ele estava jogando tão mal que até o próprio Bellingham, visivelmente irritado, foi reclamar com ele após mais uma bola perdida. Depois da partida, Ancelotti e os jogadores do Real reagiram à atuação do Vini e soltaram o verbo. Fica até o final para ver o pênalti perdido do Vini, as palavras de Ancelotti e depois quero saber sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o brasileiro. Pessoal, essa foi uma partida para o Real Madrid esquecer. Foi provavelmente uma das piores atuações do time na temporada, sem conseguir criar quase nada o jogo inteiro. E o Vini, pior ainda, o brasileiro fez uma das piores partidas da sua carreira. Essa partida também só reflete e péssima temporada do Real até aqui. O time praticamente não tem coletivo e só depende de jogadas individuais dos jogadores para vencer. Como nessa partida, ninguém, nem o Vini, nem o Mbappé jogaram bem. O Real quase perdeu. Agora se liga no pênalti perdido do Vinícius Júnior. Pois é, pessoal. Depois desse pênalti perdido, foi só ladeira abaixo para o Vini. O rendimento do brasileiro, que já era ruim, parece que piorou de vez. Ele estava tão mal que perdia praticamente toda a bola que tocava. Em um dos lances, após mais uma bola perdida por Vini, Bellingham precisou correr para recuperá-la e, claramente irritado, não hesitou em dar uma bronca no brasileiro. Se liga! A partida também mostra que, mesmo jogando mal, o Real Madrid sempre encontra um jeito de vencer. Parece que o peso da camisa faz diferença. O time jogou claramente pior que o Atlético, mas conseguiu sair com a vitória. Isso lembra muito a frase do técnico Guardiola nesta temporada, quando perdeu para o Real. Ele disse que o Real é o único time no mundo que, mesmo jogando mal, consegue vencer. Bem, totalmente errado ele não está. Mas antes da partida, um episódio lamentável aconteceu. Torcedores do Atlético foram flagrados mais uma vez fazendo ofensas raciais contra Vini Júnior. Se liga nessa cena revoltante. Se liga nas palavras do Ancelotti. Não jogamos bem. Eu admito e peço desculpas a todos os torcedores presentes. Esta não foi a nossa noite, mas também temos que reconhecer o ótimo trabalho defensivo do Atlético. É um time muito bem treinado pelo Simeone. Não conseguimos quebrar suas linhas e criamos poucas chances. Foi um jogo difícil, eles sempre nos dão trabalho. Nunca é fácil enfrentá-los, ainda mais fora de casa. Eu não acreditei quando vi o Vinícius perder o pênalti. Desperdiçar uma oportunidade dessas em um jogo tão importante não pode acontecer. Ainda mais vindo de um jogador como o Vinícius, que deveria ser um exemplo para o time. Espero que isso não aconteça de novo. Erros podem acontecer? Sim, e hoje o Vinícius errou, mas que esse erro nunca mais se repita. Ele vai trabalhar para melhorar. Agora se liga nas palavras do Rodrigo. A Champions League é especial para mim, porque geralmente as coisas ocorrem muito bem para mim. Vaias? É claro que ouvi os torcedores vaiando durante a partida, mas cada jogo tem sua própria história. As vaias começaram e depois fui bem na partida. Isso é o mais importante. O Vini teve um jogo difícil hoje. Não foi o dia dele, ele não jogou bem e ele mesmo sabe disso muito bem. Agora temos que apoiá-lo para que ele volte melhor nas próximas partidas. Se liga nas palavras do Bellingham. Kylian Mbappé está muito feliz no clube, marcou muitos gols e, claro, marcará ainda mais. Não se preocupe. Sobre o Vini, tivemos uma pequena discussão, nada demais. Foi no calor do jogo. Todos aqui queremos muito vencer. Já conversei com ele e está tudo bem. Continuamos grandes amigos.
Pois é, pessoal. Até pelas próprias palavras do Ancelotti, nem ele esperava uma partida tão abaixo do Vini, ainda mais em um jogo tão importante como esse. Agora imagina se o Real Madrid tivesse perdido com aquele pênalti desperdiçado pelo Vini. Toda a culpa da derrota iria cair sobre ele. Mais ansioso, não fez uma boa partida mesmo, não fez um bom jogo. No primeiro jogo também não foi um bom confronto, falando individualmente do Vinícius Júnior, né? Ele esteve abaixo nas duas partidas, hoje perdeu o pênalti, né? Então não jogou bem, não foi uma boa eliminatória do Vinícius Júnior essa contra o Atlético de Madrid. Diferente do que foi contra o Manchester City. Sim, né? Que jogou muita bola. Principalmente no primeiro jogo, né? Jogou muito contra o City. Contra o Atlético não, e pode ser que mexa com ele sim, isso é os dedos do ser humano, né? Por mais que o cara seja um atleta profissional de futebol, tá acostumado a grandes jogos, aí é uma coisa diferente, né? Uma coisa que ultrapassa a questão só do futebol, então pode ser que seja um confronto que seja mais difícil para ele. Você sente que ele tá um pouco abaixo nessa temporada em relação à temporada anterior? Dá pra ou tá meio que na mesma média? Como que você vê um comparativo à temporada anterior do Vinícius Júnior? Não está, acho que tão abaixo, os números até são parecidos, mas acho que um pouquinho. Nesse ano ele não é claramente o grande protagonista do time. Na temporada passada, sim. Nessa temporada, não. Na temporada passada, o Bellingham começa muito bem a temporada e depois, na reta final, o Vinícius cresce e é extremamente decisivo na reta final da Champions League. Nessa temporada, acho que está bem dividido ali. Tem momentos que o Rodrigo é o grande destaque, tem momentos do Mbappé, né? O Mbappé contra o Manchester City fez 3 gols. A gente falava dele, que as pessoas esperam muito dele. Claro, ele é um jogador que já chega pronto, um jogador que já foi campeão do mundo com a seleção, fez uma grande final na última Copa no Catar, então é um jogador que chega diferente de como chegou o Vinícius, de como chegou o Rodrigo, que eram garotos, quando chegaram ao Real Madrid. Então nessa temporada, eu acho que o Vinícius ele não é claramente a estrela do time. Ele divide um protagonismo ali com o Rodrigo, com o Mbappé. Eu acho a temporada do Rodrigo melhor que a do Vinícius, a atual. Acho que o Rodrigo, na média, tem mais jogos bons do que o Vinícius, mas temporada tão abaixo da última, não. Acho que tá mais ou menos próxima, só que nessa temporada acho que tem outros jogadores do time que conseguem se destacar em vários momentos, até mais do que ele. Vini não foi bem nesse confronto, né, contra a equipe do Atlético de Madrid, né, Pedrinho? Não foi um bom jogo do Vinícius Júnior, mas coletivamente falando, o Real Madrid fez um jogo abaixo hoje contra o Atlético de Madrid. Muito mais mobilizado, ligado na partida, obrigando o Courtois a fazer grandes defesas. O Atlético que já abre o placar com 1-0, logo com 28 segundos, uma surpresa na escalação, o Gallagher faz 1-0 para o Atlético de Madrid. E o Real, no primeiro tempo, eu não lembro de nenhuma ocasião, de uma chance clara de gol. No segundo acordou mais para o jogo o Real Madrid. O Mbappé, num lance que parecia perdido, consegue o pênalti que é desperdiçado pelo Vinícius Júnior. E no final das contas, o que chama atenção é essa freguesia do Atlético de Madrid, já em 6 confrontos com o Real na Liga dos Campeões, incluindo 2 finais. Venceu 2 jogos contra esse Real Madrid e as 2 vitórias do Atlético não serviram de nada. Hoje 1-0 e é eliminado nos pênaltis. E na outra vitória do Atlético, ali por outra fase da Liga dos Campeões, mas também acabou eliminado da mesma forma por esse Real Madrid, que não fez um bom jogo. Geralmente, quando Atlético e Real estão em campo, a gente sempre nota aquela diferença nas propostas de jogo, nas características de cada clube. Hoje foi o Atlético de Madrid que tomou a iniciativa. Mesmo assim, não conseguiu passar por esse Real que tem um baita de um histórico em Liga dos Campeões, Chacon. E aí? Mas e você? O que achou de tudo isso? Achou horrível a partida do Vini? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.